E vamos voltar a falar agora sobre um outro assunto muito importante do dia, a Petrobras. Hoje, os acionistas da empresa vão se reunir para eleger um novo conselho de administração. A expectativa também é de que seja referendado o nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal. Nós vamos conversar agora com o Paulo Furquim, que é professor de economia do INSPER. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia. Bom dia, Colombo. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Professor, tomando como provável a aprovação desses dois nomes, muda alguma coisa na administração da Petrobras? Olha, Colombo, essa eu acho ótima pergunta, porque tivemos aqui uma mudança de presidentes, né? Se pensar que em um ano, espaço de um ano, 3 presidentes. Espaço de um ano, 3 presidentes. No entanto, a política da Petrobras não mudou. O que eu acho até uma boa notícia. O que não é uma boa notícia é uma mudança de 3 presidentes em um ano, sem um propósito assim muito claro. O nosso analista Gustavo Uribe, agora há pouquinho, trouxe a informação de que em documentos preparados ao longo da carreira acadêmica, o provável futuro novo presidente da Petrobras defendeu que a empresa tenha refinarias para refinar aquilo que nós captamos de petróleo aqui e, em tese, ficarmos menos dependentes de variações internacionais do preço do petróleo. Isso vai na contramão do que uma parte, pelo menos, de especialistas e mercados recomendavam. A inclusão das refinarias no plano de desinvestimento da Petrobras. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Não, esse de fato é um aspecto diferente, que está relacionado qual é o padrão de investimento e qual é o perfil, né, da Petrobras, assim, que tipo de investimento de fato vai ser prioritário, né? E não a questão principal que tem sido discutida muito, que é a política de preços da Petrobras. Veja que você ter ou não ter o refino interno, isso não tem um impacto necessariamente sobre qual é a política de preços, os preços vão estar alinhados internacionalmente ou não, né? Porque você tem sempre a possibilidade de ter as transações internacionais de petróleo, elas são dadas, então o preço do petróleo internacional, ser o mesmo preço que no Brasil, é assim um fato da vida do comércio, é do mercado, isso é uma característica do mercado. Transações que podem ser feitas por gasolina também internacionais também é um fato do mercado. Mas esse é um fato importante e de fato é uma mudança desde o governo Temer, né? No governo Dilma tinha uma preocupação grande de ter uma maior capacidade de produção interna, inclusive a capacidade de extração do petróleo, né, com muitas plataformas, e houve uma decisão, aliás, baseada em critérios econômicos, de redução desse volume de investimentos. Agora a gente vê, eu entendo uma leve reversão, não entendo uma mudança de curso como foi há 4 anos atrás, né? Professor, o preço alto dos combustíveis é um problema de um passado recente, agravado agora pela guerra na Ucrânia, depois da invasão do território pelos russos, e não há no horizonte, pelo menos para nós que acompanhamos como leigos à distância esse mercado, uma possibilidade de cravar exatamente uma tendência para os próximos meses, né? O presidente Jair Bolsonaro tem uma campanha eleitoral para enfrentar. O primeiro mandato dele termina agora em dezembro, se ele vai conseguir outro ou não vai depender das eleições, é claro. Existe alguma coisa que possa ser feita agora para tentar, ao menos, reduzir os repasses para os consumidores de combustíveis ou não tem passe de mágica ali? Olha, todas as ações aqui vão ter algum custo. Afinal de contas, o petróleo ficou mais caro no mercado internacional. Então, isso é um fato. E as soluções para isso, as soluções vão passar necessariamente por algum custo que vai acabar caindo sobre alguma parcela da sociedade, né? Eu diria que se fala muito no mundo, né, de fazer subsídios à gasolina, né, subsídios ao diesel, como um modo de atenuar esse impacto. Também um modo transverso de fazer a mesma coisa é mexer nos impostos, como está sendo feito até aqui no Brasil.
Eu não diria que essa é a melhor política. A melhor política é se identifica que tem realmente grupos que estão sendo impactados de um modo substancial por um choque, né? Não é algo permanente, é um choque. Aí se deve ter uma política direcionada a esses grupos em geral, melhor que não seja por preços, né? Por que é melhor que não seja por preço? Se está faltando petróleo e isso está fazendo que o preço seja caro, então é melhor que as pessoas troquem o petróleo por outras formas de energia. Formas de energia como, por exemplo, o etanol, que aliás acabou acontecendo a sua elevação de preço por consequência dessa troca, né? Energia elétrica e etc., né? Fontes renováveis. Mas para que isso aconteça, é necessário que o preço seja mais caro, senão as pessoas não trocam, né? Então, o mecanismo de preço é algo muito precioso para você intervir por uma circunstância de um choque. É melhor ter políticas de transferência de renda. Esse seria, assim, realmente a prescrição canônica da economia. Professor, a história da Petrobras, além da relevância óbvia da empresa para o país e para o mundo, ela mostra uma utilização frequente política e eleitoral por presidentes da República, por candidatos à presidência da República, e não necessariamente uma manipulação aqui. Eu me refiro à utilização da Petrobras como argumento, né? A Petrobras tem de ser assim, a Petrobras tem de ser assado, porque a Petrobras é do povo, porque a Petrobras tem de se modernizar, tem de acabar com o monopólio. O que é que o senhor imagina para a empresa num futuro a curto e médio prazo? Hoje, as regras de governança da Petrobras blindam minimamente a empresa para além do discurso, ou seja, para além da barulheira promovida pelo mundo político? No prédio, na sede da Petrobras, as paredes não ouvem esses gritos todos? Excelente ponto, Colombo. A gente tem visto, acho que isso pode ser observado nesse passado recente, né? Existe um clamor popular para uma intervenção nos preços combustíveis. É claro que isso, no ano eleitoral, é extremamente sedutor para quem está no governo fazer uma intervenção dessas, embora, como eu disse há pouco, não é a melhor ação para se tomar, mas do ponto de vista do longo prazo, do ponto de vista da economia como um todo no longo prazo, mas politicamente em ano eleitoral, isso de fato é extremamente sedutor. Mas o que a gente viu, e olhando aqui a metade cheia do copo, é que a governança da Petrobras tem evitado que essa barulheira, como você mesmo disse, se traduza numa intervenção de fato nos preços, né? É interessante até lembrar que o Arthur Lira, em determinado momento, falou: puxa, é uma empresa estatal em que a gente não consegue intervir nela, então é melhor privatizar, né? No fundo, ele está falando assim, que essa governança tem funcionado para evitar essa pressão. E é bom lembrar que a Petrobras, mais de metade, né, do valor do investimento da Petrobras não é nem público, é privado. E o motivo dele ser privado e ser tão substancial é porque existe uma governança que garanta minimamente que esse capital que foi entregue na Petrobras, fazer os investimentos da Petrobras de natureza privada, vai ter o seu retorno, né? Não vai ser objeto de uma expropriação de um ato eleitoreiro, por exemplo. Mas eu diria que o barulho faz algum efeito, sim, tá? Então, por isso que eu chamei de metade cheia do copo, né? Não é o ideal para uma empresa como a Petrobras ter a troca de 3 presidentes, né? Embora assim, a política no principal ela tenha sido preservada. Encerrar, professor, o que é que o senhor acha que vem por aí? Daqui até o fim desse ano, pelo menos, como eu disse, é um mandato curto para esse presidente da Petrobras sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, com o país sob o comando do atual presidente. Ele pode renovar o mandato ou não durante as eleições. A gente tem uma série de fatores de instabilidade, o mercado interno absolutamente volátil a partir da greve, da guerra na Ucrânia, outros fatores também. O dólar um pouquinho menos pressionado aqui, mas também ninguém sabe exatamente se tem uma tendência ou se é um momento qualquer de oscilação. Dá para imaginar alguma perspectiva para o preço do petróleo no mercado internacional, pelo menos no médio prazo, diante de tantas variáveis, professor?
Olha, o cenário é esse de incerteza. Se for para traduzir numa palavra, é um cenário de incerteza. Agora, é interessante que no Brasil a gente está acostumado com esse tipo de cenário, né? As empresas se adaptam a ele, a gente tem alguma resiliência à incerteza. Mas, de fato, para esse assunto, a incerteza, você observou bem também, Colombo, que o dólar está caindo, e isso vai afetar a pressão, né, no preço final da gasolina e do diesel na bomba. E está caindo, curiosamente, pouca gente tem observado isso, por causa da guerra, né? A guerra que fez aumentar o preço das commodities, inclusive o preço do petróleo, fez aumentar muito o preço de todas as commodities. Como o Brasil é um exportador líquido de commodities, né, exporta mais do que importa, isso afeta o mercado aí de dólar no Brasil e faz com que o dólar caia, né? Assim, o real se valorize. Então tem um aspecto assim até claro que essa guerra é difícil falar em algum aspecto positivo dela, mas assim acaba tendo esse reflexo no dólar que deve ter um efeito até de atenuar essa pressão sobre a gasolina. Professor Paulo Furquim, professor de Economia do INSPER, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia para o senhor, até a próxima, hein? Bom dia, Colombo. Foi um prazer. Até mais. Prazer foi nosso.